meninas! Hoje vamos falar sobre o poder mental, o poder que nós temos na nossa mente. É a primeira vez que eu estou usando um filtro, eu amei esse filtro de raios, de arco-íris colorido. Oiê! Sejam bem-vindos, então vamos aguardar o pessoal chegar um pouquinho, mas já sabendo que hoje a nossa live vai ser sobre o poder da mente, sobre qual é o poder que nós temos dentro de nós. Então eu já peço para você que entrou e depois para quem for assistir, compartilhar, né? Mandar um aviãozinho e compartilhar com as pessoas para que mais pessoas possam entender, possam saber qual é o verdadeiro poder que nós temos dentro de nós. Poder que nos foi dado por Deus, pelo universo, seja como você queira falar. Javé, Jeová, não importa o quem, né? Importa que existe um criador, uma fonte criadora de tudo que existe, e essa fonte nos deu inteligência, nos deu poder, nos deu livre-arbítrio. Então é sobre esse poder que nós temos e que muitas vezes a gente não usa, é que nós vamos falar hoje. Eu quero saber, gente, se mostra pra mim se tá bom o som, né? Por favor, você que entrou, dá um joinha só para saber se tá beleza o som. Pera aí, deixa eu ver aqui. Porque eu tô sem o microfone hoje, então eu quero saber se você tá ouvindo direito. Então vamos lá. Na chamada da live de hoje, eu falei o seguinte: o que Jim Carrey, Oprah Winfrey, Gisele Bündchen, Ayrton Senna, legal. Ayrton Senna, Pelé, Cristiano Ronaldo. O que essas pessoas e tantas outras, elas têm em comum? Walt Disney, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, Henry Ford, que inventou os carros, né? O primeiro carro. O que essas pessoas têm em comum? Tem em comum aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, o poder da mente. Então, eu vi uma reportagem do Pelé, e o Pelé falava o seguinte, que quando ele ia jogar, ele ficava no vestiário, o pessoal trocando de roupa e tal, e ele ficava quieto num canto, visualizando as jogadas que poderiam existir, que poderiam ter para ele fazer. Então, se a bola viesse de um jeito, ele poderia fazer de outro. Se um atacante cruzasse, ele poderia fazer um gol de cabeça. Enfim, o Pelé, assim como o Cristiano Ronaldo também faz isso. Ele visualiza antes de jogar, do jogo acontecer. Ayrton Senna, o que Ayrton Senna fazia? Olha o poder que ele tinha na mente. Quando ele chegava para uma corrida na cidade X lá, que ia acontecer a corrida, antes dele ir às vezes para o hotel, ele pegava um carro, dirigia na pista para conhecer aonde ele ia correr. Num carro comum, não era nem carro de Fórmula 1, não. Um carro lá da cidade, ele fazia o percurso todo uma vez e ia embora pro hotel. De noite, o que ele fazia? Ele estudava na sua mente todo o percurso que ele tinha feito. Então, aonde ele iria acelerar, aonde ele poderia ultrapassar, aonde ele tinha que frear, que marcha ele ia usar em determinada curva, em determinada reta. Em todas as provas que o Ayrton fazia, ele fazia primeiro um estudo dentro da mente, assim como Pelé fazia antes do jogo, assim como Cristiano Ronaldo faz antes de cada jogo. Gisele Bündchen contou que quando ela era adolescente, ela já tinha intuído para o universo
quando ela começou a carreira de modelo, que ela queria ser uma grande modelo e que ela queria levar o nome do Brasil para o mundo. E ela levou milhares de nãos. Quem me segue deve ter visto um post que eu coloquei esses dias de um garotinho que levou um não nesses campeonatos de música. E anos depois, esse mesmo garotinho cresceu e já estava com a banda dele fazendo sucesso. Então, não importando os nãos que a vida dá, Gisele conseguiu ser o que ela é hoje. O Jim Carrey, olha outra coisa legal. Jim Carrey, todo mundo sabe, é um grande ator, né? Quando ele começou na carreira, quando ele começou lá em Hollywood, ele ainda era só um coadjuvante. O que ele fez? Ele assinou um cheque para ele mesmo, endereçado a Jim Carrey, no valor de $10.000. E ele colocou uma data, dali 5 anos, e assinou o cheque e guardou. Dali 5 anos, realmente Jim Carrey foi chamado para fazer o primeiro grande filme dele. E o valor, qual era? $10.000. Ele ganhou exatamente o valor que ele tinha preenchido no cheque. Oprah Winfrey, que é uma grande talk show americana, né? Ela é apresentadora como era o Jô Soares, enfim, era uma grande apresentadora. É negra, ela foi estuprada por parentes na infância e adolescência, ela fugiu de casa, foi morar com uma amiga, mas ela tinha um sonho, o desejo dela de ser locutora, de ser jornalista. E aí, ela passou num concurso de rádio, de locução de rádio. Com o dinheiro, ela entrou numa faculdade de jornalismo televisivo. E a locução dela de rádio era tão boa que ela foi contratada para um programa muito pequeno. Mas esse programa de TV foi tão legal que ela ficou por 25 anos como sendo a maior talk show do mundo. E ela já intuía na adolescência que ela queria ser uma grande mulher para representar as mulheres negras e para levar voz a todas as pessoas do mundo. E realmente ela já tem livro escrito, ela tem uma fundação onde ela ajuda várias pessoas. Jim Carrey também tem uma fundação, Gisele Bündchen também trabalha com uma fundação, uma ONG, né, principalmente ligada ao meio ambiente, né? Então, o que eu quero dizer? Cristiano Ronaldo tem a fundação dele, CR7, e assim, o que essas pessoas, o Ayrton Senna tem lá um Instituto Ayrton Senna, que a irmã dele hoje toma conta, né? Mas qual é a grande chave dessas pessoas? Que você também pode, que eu tenho também, é o poder que nós temos dentro da nossa mente. Deus, o universo, quando criou tudo isso, deu poder para todos nós. Mas ele deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio da gente acreditar nesse poder, o livre-arbítrio da gente usar este poder ou não. Cabe a cada um de nós usar o poder que a gente tem dentro da mente. Essas pessoas que eu citei, elas não são diferentes de você ou de mim. O mesmo DNA, que pode ser diferente, porque cada um tem uma digital diferente, mas a mesma composição você tem, eu tenho e elas têm, né? Mas a grande diferença está em usar o poder que Deus deu para cada um. Quando a gente não usa o nosso poder, a gente simplesmente recebe do universo aquilo que ele tem para nos dar, aquilo que nós achamos que merecemos. Então eu costumo falar o seguinte, cada um tem a vida que tolera.
Ou seja, se eu quero mais da minha vida, eu preciso fazer mais. Se eu estou satisfeita com a minha vida, então ok, tá empatado. Agora, se eu quero mais, eu vou fazer diferente. Eu vou usar o poder que eu tenho para traçar um caminho diferente. Veja bem, quem trabalha, se vai sempre pelo mesmo caminho, nunca vai observar o que tem do outro lado se ela for por um caminho diferente. Então, assim, se eu sempre faço as mesmas coisas, eu sempre vou ter as mesmas respostas. Se eu sempre dou o mesmo bom dia para a mesma pessoa, eu sempre vou ter o mesmo bom dia de volta. Agora, se eu falo, bom dia, como você está? A resposta vai ser diferente. Não vai ser apenas um bom dia. Vai ser um bom dia e... tá tudo bem. E você? Então, assim, quando nós queremos algo diferente na nossa vida, nós precisamos usar formas diferentes de se comunicar com o outro e com a matriz divina. Eu já contei numa live que quando a gente pede algo ao universo, significa que a gente não tem. Se eu quero algo do universo, o universo entende que eu não tenho e que eu vou continuar não tendo. Essa chave é importante. Quando eu peço alguma coisa, subentende-se que eu não tenho esta coisa. Como o universo entende apenas o que eu mentalizo, o que eu professo pelas minhas palavras e pelas minhas ações, se eu fico exigindo algo, pedindo, implorando, eu vou continuar pedindo eternamente. O que o universo entende? O que Deus entende? Que tudo já foi criado, que tudo já foi dado. Cabe a cada um buscar. Cabe a cada um acreditar que tem. Veja Jesus. Jesus, ele não tinha dúvida no coração dele, de nada. Ele tinha absoluta certeza que ele podia fazer tudo. E aí, eu não estou entrando em religião. Cada um tem a sua religião. E por que eu estou falando de Jesus? Porque, gente, é bíblico. Na Bíblia está escrito, eu vos dou a vida e a vida em abundância. Ele não falou que para um ele dá e para outro não. É para todos. Cada um precisa buscar a sua. Da mesma forma, batei e a porta se abrirá. Que porta você está batendo? A porta da imploração? Quando Jesus fala, pedi, crendo que recebereis, é porque já é seu. E aí, estudando o aramaico, que é a língua que Jesus falava, o que quer dizer a palavra pedir? Pedir em aramaico é uma conjunção de duas palavras, afirmar e exigir. Olha que diferença. Nós aprendemos que pedir é implorar. No aramaico, pedir significa a conjunção de exigir e afirmar. E o que isso quer dizer para a sua vida, para a minha vida e para a vida dessas pessoas que eu comentei aqui? Que você exige o que já é seu. Que você acessa aquilo que já é seu. E por que já é seu? Porque foi dado em abundância para todos nós. Só que é difícil para nós, para muitos de nós, entender isso porque a gente tem muitas crenças. Quando a gente era criança, principalmente dos 0 aos 7 anos, as nossas crenças foram formadas. Então, muitas vezes a gente ouviu dizer que para a gente ganhar um pouco de dinheiro, a gente tem que trabalhar muito. Quem nunca escutou isso? Eu já escutei.
que a gente tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Se fosse assim, pedreiro, coletor de lixo, essas pessoas que trabalham duro, elas estariam milionárias. Então, essa é uma crença que nos prejudica e que não é totalmente verdadeira. Quando a gente aprendeu lá que mais vale, como que é? Passar um camelo pelo buraco da agulha do que rico entrar no céu. Por que foi ensinado isso para nós? Porque lá nos primórdios em Israel, existem uns muros que são muito baixos, que era para vencer a guerra. Então, quando eles vinham de camelo, o camelo tinha que se abaixar para poder passar. Por isso que tem esse provérbio. E também porque lá nos primórdios, as igrejas, como eram conectadas com os governos, o que os poderosos precisavam? Que as pessoas fossem dóceis, fossem ignorantes no sentido de, não pejorativo, mas no sentido de não saber a realidade. Então, eles precisavam falar e repetir isso quantas vezes fosse necessário, porque daí as pessoas, o que elas fariam? Eu vou ficar pobre, porque eu sendo pobre, eu vou para o reino do céu. Tem sentido ou não? Deixa um joinha para mim se você acha que isso tem sentido. E eu já peço também para você curtir, mandar um aviãozinho, chamar as pessoas, porque eu acho que informação eu estou doando para vocês. Eu estudo, né? E vocês estão recebendo isso gratuitamente. E vocês podem colaborar gratuitamente comigo quando vocês comentam, quando vocês curtem, e com as pessoas que vocês conhecem, quando vocês mandam um aviãozinho. Por quê? Porque quanto mais pessoas sabem do que é real, mais pessoas têm acesso à verdade. E a verdade, ela liberta. É bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, ó, eu não estou falando de religião e eu aceito e eu respeito todas. Eu estou falando do que é bíblico. E o que é bíblico serve para todos, tá? Então, assim, quando eu falo que a gente tem um poder mental, é porque muitas vezes a gente fica com vozes falando aqui dentro o tempo inteiro. E normalmente as vozes que a gente ouve e que a gente fala para nós será que vai dar certo? Como é que eu resolvo esse problema? Ah, isso acho que não é para mim. Ah, eu acho que eu não mereço. Quantas vezes a gente recebe um elogio, e eu já fui essa pessoa, e a gente como que fugiu a palavra? A pessoa faz um elogio e você se retrata. Por exemplo, ai que blusa linda, ai mas eu comprei num brechó, paguei baratinho. Ou é velha. Eu já fui essa pessoa. Mas aí a gente precisa estudar e informações como a que eu tô passando para vocês são coisas que vão libertando as pessoas daquelas crenças que a gente tinha que não merecia coisas boas. Então, assim, muitas vezes a gente não usa o poder mental que a gente tem porque a gente duvida, porque a gente desconfia, porque a gente não acredita na nossa capacidade, porque a gente não entende que a gente é merecedor, porque Deus, o nosso Pai, o Criador, Ele deu para todo mundo. Então, se você tem a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o marido, o relacionamento, o trabalho, você está no fluxo da divindade.
Agora, se te falta alguma coisa, se alguma coisa não está como você gostaria, é porque você não está acessando o poder da tua mente com o divino. Lembra que é bíblico? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado? Por quê? Porque quando eu estou em conexão com Deus, com o universo, com a fonte criadora, eu sei o meu propósito de vida, porque Ele já me orientou na minha missão. Então, os meus dias são felizes, por quê? Porque eu acordo pensando no que eu vou fazer cada vez mais para melhorar aquilo que eu vim fazer aqui. Todos nós estamos aqui em evolução. Ninguém nasceu a passeio. A gente nasceu por um propósito. Deus nos colocou nesta família, com esses irmãos, com esses amigos, com esse trabalho, por algum motivo. Agora veja, se o trabalho não é o que você quer, você também tem o livre-arbítrio de passar para um outro. A família que nós temos é para o nosso aprendizado. Ah, mas eu tive problema com meu pai, com a minha mãe, com X, Y, Z. Tudo foi para o seu aprendizado. A família dos amigos nós escolhemos. A família de sangue é para o nosso aprendizado. A família que você forma é para o seu aprendizado e para o aprendizado do seu núcleo que você formou, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos. Então, nós somos aprendizados uns dos outros. E aí, foi feita uma pesquisa, não vou lembrar agora a universidade, eu acho que foi Oxford, que inclusive já saiu até no Fantástico. Nessa universidade foi feita uma pesquisa aonde mostra que a nossa ascendência está entrelaçada até 13. Então, 13 gerações atrás de nós estão entrelaçados. Então, se você é uma pessoa que eu não te conheço, saiba que somos irmãos, porque temos a mesma ancestralidade. Metaforicamente, existe a parábola de Adão e Eva, do homem primitivo e da mulher primitiva. Óbvio que não foi um homem que nasceu, uma mulher que nasceu, mas uma geração de Adão, uma geração de Eva. E nós todos viemos desta geração. Nós somos crias, a nossa ancestralidade pelo DNA está lá atrás. Olha que louco! E aí, por que a gente fala que o nosso poder mental está ligado a quem veio antes de nós? Porque nós captamos tudo o que já aconteceu. Pode ver se não aconteceu já alguma coisa assim. A pessoa tem uma atitude dentro da família e alguém fala assim, nossa, parece com a avó dela que fazia isso e ela nem conheceu a avó. Como é que se explica isso? Porque está ligado na ancestralidade, tá? Alguém fala assim, nossa, mas o gênio de fulano é igualzinho do tio avô da minha mãe. Como que essa pessoa que não conheceu, como é que sabe disso? Porque está entrelaçado. Então, assim, o nosso DNA está entrelaçado. E se algumas pessoas usam o poder da mente, você pode. O que eu fiz outro dia? Olha só, eu tenho um grupo, é um curso, né, na verdade, que chama o Poder da Cocriação.
A próxima turma vai ser agora em fevereiro. E o link tá lá na minha bio. As meninas que participaram, eu ensinei a elas a intencionarem algo para elas, para a vida delas, tá? Tinham 3 meninas lá. 2 conseguiram. Com o mesmo ensinamento. Por que uma não conseguiu? Porque não acessou o poder mental que ela tem. Porque tem muita crença limitante que precisa limpar. Porque foi o mesmo ensinamento. Como que 2 pessoas conseguiram materializar o que elas desejavam naquele período? Por conta das crenças, por conta de não acreditar que merece. Porque o curso foi o mesmo para todas. Então, assim, às vezes a gente fala, assiste uma live ou faz um curso e fala, nossa, mas não deu certo para mim. Por quê? É a mesma coisa quando eu atendo hipnose no consultório. Quando eu estou com o meu cliente, eu estou 100%. Mas se o cliente não der o 100% dele, eu não vou conseguir trabalhar. Porque a gente precisa querer, acreditar. A gente precisa crer naquilo que não se vê. São Tomé dizia que tinha que ver para querer, não é? Todo mundo sabe disso. Ah, tem que ser igual São Tomé. Na verdade, primeiro a gente crê, depois a gente vê. Essa é a ordem do universo. Primeiro eu confio, primeiro eu creio, depois eu vejo manifestado. Simples assim. Quando eu fui para a Itália, eu visualizava o Coliseu. E eu tinha a certeza que eu iria para a Itália. E eu ganhei a passagem, e eu ganhei a viagem toda. Então, crer é acreditar naquilo que a gente não vê para poder materializar aquilo que você deseja, tá? E eu falo assim, ninguém é diferente de ninguém. Ah, mas por que alguns estão passando necessidade e outros têm muito? Porque cada um busca para si o que acha de importante de abundância. Para algumas pessoas, sucesso é ter dinheiro. Para outras pessoas, sucesso é ter saúde. Para outras pessoas, sucesso é ter um casamento. Para outras pessoas, sucesso é ter filhos. A abundância é a mesma coisa. A abundância aqui é no geral. Muitas pessoas entendem que a abundância é só em relação a dinheiro. Quando você não se sente abundante, o dinheiro ele não vem, porque ele é uma parte do que você sente como sendo abundante. Um prato de arroz é abundante. Por quê? Porque ninguém consegue contar quantos grãos de arroz tem ali. Uma panela de arroz. O mar, quantas gotas de água tem no mar para formar o mar. Isso é abundância? Claro! Olha para o céu e vê a quantidade de estrelas, a abundância de estrelas que tem no céu. Dá para contar? Não, não dá. Então a abundância, ela é muito mais do que só o financeiro. O financeiro, o dinheiro é um reflexo de como você se sente. Lembra que eu falei? Crer é ser primeiro para depois ter. Então a gente precisa primeiro ser para ter e não ter para ser. Eu vou ser feliz quando eu tiver XYZ. Não, eu já sou feliz
mesmo não tendo manifestado ainda X, Y, Z. Porque se eu creio, se eu entendo que o invisível cria o visível, eu terei. Já está manifestado. Quando Deus criou o mundo, o que ele falou? Como que foi a criação? Está escrito lá em Gênesis. Primeiro era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Para eu falar uma palavra, primeiro eu penso na palavra. Como é que eu penso na palavra? Eu vejo uma imagem. Gente, isso é tudo milionésimos de segundo. Você não fica pensando nisso, tá? Mas é cientificamente provado que é desta maneira. Primeiro foi o verbo, primeiro foi a imagem, o pensamento, a palavra. E o verbo se fez carne. O que é a carne? É a matéria. É o universo, são os planetas, é o sol, é a casa, é o celular, é o computador, é o quadro, a parede, é o teu corpo, teu cabelo. Então, a matéria, ela vem depois do pensamento. Eu penso, logo eu crio. Então, a matéria vem depois do teu poder mental. Não existe. Quando o Thomas Edison criou a lâmpada não fez assim para ele. Ele teve 10 mil chances para inventar a lâmpada. E quando falaram para ele que ele errou 10 mil vezes, ele falou: não, de jeito nenhum. Eu agora sei 10 mil maneiras de como não fazer a lâmpada. Isso é ter um pensamento abundante. Um pensamento de pobreza seria a verdade. Eu só consegui porque eu errei realmente 10 mil vezes. Mas um pensamento de abundância é, não, eu aprendi como não fazer a lâmpada em 10 mil vezes. E por isso que o teu celular, o teu computador, tudo veio da onde? De lá de trás. Tudo já estava criado. Alguém acessou no universo algum insight que foi trabalhando para ter o que você tem hoje. Nada caiu do céu, está tudo no campo das infinitas possibilidades. Por isso que eu falo, primeiro a gente tem o pensamento, para a gente crer no pensamento, para a gente materializar. Pensamento sem ação também não vai levar a nada. Pensamento sem ação não leva a nada. Lá no portal da cocriação, eu ensino às minhas alunas como é que elas transportam o pensamento para a ação. Numa live, não tem como eu explicar. Lá foram 6 encontros comigo. Não é um curso que você compra pela internet e faz quando você quer. É um curso onde eu estou lá com você, orientando, tirando as dúvidas. Mas por isso que não dá para numa live explicar como é todo o processo. Mas você tem que saber que o poder está dentro de você. E que primeiro a comunicação com a gente mesmo, ela é o primeiro passo. A comunicação, quando a gente era bebê, era como a gente conversava com os pais, pela comunicação, porque a gente chorava. A primeira comunicação do ser humano é o choro. Porque se a gente não chorasse, a gente continuaria molhada, a gente não se alimentaria, a gente estaria com dor e ninguém ia descobrir. Então, a comunicação vem da primeira expressão do corpo humano. A primeira expressão do ser humano é a comunicação. E aí, quando vocês acham assim,
foi intuitivo, né? O bebezinho, ele chora, né? Porque ele tem fome, sede, ele tá com dor, ou ele tá com a roupinha molhada e precisa que troque, né? Mas, como é intuitivo, a gente perde quando a gente cresce, esta intuição. O bebê chorava e era atendido, mas ele tinha certeza que alguém iria atender. O bebê duvida que alguém vai atender? Não. Porque ele aprende a chorar, alguém vai lá e faz alguma coisa. Ele chora de novo, alguém vai lá e faz outra coisa. Então o bebê entende que ao chorar, ele é atendido. Então ele intuitivamente visualiza aquilo. Que eu vou chorar, óbvio que é inconsciente, vou chorar porque eu tô com fome e alguém vai me atender. E essa intuição que a gente tem quando é bebê, a gente perde na idade adulta, porque daí a gente aprende várias coisas que vão nos limitando. Ai, não posso fazer isso, o que vão falar? Ai, não vou usar essa roupa, o que vão pensar? Ai, acho que isso não vai dar certo. Ai, como é que eu resolvo esse problema, meu Deus? Saiba que a nossa mente, ela não é educada para para resolver simplesmente os problemas. A nossa mente, ela cria com as vozes internas os problemas. E esses problemas ficam martelando na nossa mente todo o tempo. Porque a gente fala primeiro aqui, para depois expressar. Tudo numa questão de milésimos de segundo. Quando a gente vai andar, a gente não fica pensando que tem que tirar o calcanhar, a ponta do pé, pisar desse jeito do outro. É automático. Mas quando você era pequena e foi aprender a andar, certamente você teve que pensar. Mas era racional o pensamento? Não. Porque uma criança de 1 ano não tem o racional. Isso só vai aparecer lá pelos 7 anos de idade. Então, um bebê de 1 ano, quando está aprendendo a andar, ele vai mentalizando. Primeiro eu tenho que erguer o pezinho e depois eu caio. Vai de novo, levanta. Primeiro eu vou levantar o calcanhar, eu vou pôr a ponta do pé, depois eu abaixo o calcanhar. E assim, intuitivamente, o bebê vai falando essas conversas internas e vai aprendendo a caminhar. Quando a gente aprendeu a comer, foi a mesma coisa. Quando a gente aprendeu a escrever, foi a mesma coisa. As vozes internas foram falando como a gente tinha que fazer. E a gente ia aprendendo pelo externo e introjetando no interno. E isso tudo acabou virando automático. Você não pensa. Então, por exemplo, a turminha lá do portal da cocriação, do grupo, tem exercícios que eu peço para fazer com a mão não dominante. Por quê? Para trazer o estado de presença, para trazer a intuição que elas já tiveram quando eram crianças e que foi perdido na fase adulta. Né? Então, assim, existe todo um trabalho que é científico por trás do que a gente hoje está aprendendo como criação da nossa realidade. Os essênios, eu expliquei na outra live, os essênios ensinaram como que se pedia agradecendo. E Jesus fazia muito isso. Creia, você está enxergando. Creia que você vai andar. Creia agradecendo. E essa é uma fase muito importante. Porque quando você usa o poder da sua mente, crendo, agradecendo, você tem mais chances de ter do universo insights para você cocriar o que você deseja. Existe um passo a passo, óbvio, mas o que eu já estou falando aqui para você já dá uma certa clareza da importância que é você monitorar
os seus pensamentos. Exatamente para você ter condições de realizar o que você deseja. Mas quando eu pergunto aqui nas minhas caixinhas, qual é o seu objetivo? Me responderam lá, não sei, como é que eu faço para saber? Então assim, primeiro de tudo, a gente precisa descobrir qual é o nosso objetivo na nossa vida. Por que é que você existe? Por que que você está aqui, neste mundo, neste momento, nessa cidade, com essa família, no seu emprego? Existe um porquê, se pergunte. A gente aprendeu na escola, principalmente quem é mais velha, assim como eu, a não pensar. A gente tinha tudo, vinha dado lá as aulas e você decorava e passava de ano. Então, a gente não aprendeu a pensar, a gente não aprendeu a questionar. E o poder da mente passa pelo questionamento, não pela dúvida. É diferente. Não pela desconfiança, mas por você aprender. Um exemplo. Hoje eu já falei aqui, quem me segue sabe, eu adoro história. E eu assisto a novela lá nos Tempos do Imperador. E aí apareceu a Ana Nery. E eu me lembro de estudar sobre Ana Nery, que foi a primeira enfermeira do Brasil. E eu fui relembrar. Eu imediatamente entrei no site lá, no Google, e fui relembrar a história de Ana Nery. Então, isso é usar o poder da sua mente. Não é só receber, como a gente recebia quando a gente era criança. As escolas hoje, as construtivistas, elas trabalham muito com a criança pensando, com a criança buscando. A criança vai atrás. Então, quando a gente vê uma criança fazendo um trabalho na escola, eu acho sensacional. Por quê? Porque para fazer um trabalho, ela precisa pensar, ela precisa pesquisar, ela precisa ler. E aí o entendimento é maior. A expansão da mente é maior. Quando a gente... E o que é uma expansão da mente, né? Quando a gente faz um eletroencefalograma, ele vai mostrar as ondas cerebrais, tá? Todo mundo tem ondas cerebrais, todo mundo tem ondas no coração. Quando a gente faz o eletrocardiograma, ele vai mostrar como está a nossa frequência cardíaca através de ondas no nosso cérebro. A frequência cerebral através de ondas. E o que são essas ondas? Essas ondas estão no universo. Vocês estão me ouvindo e me vendo pelas ondas eletromagnéticas. O seu celular trabalha com ondas, o seu micro-ondas, a sua televisão, a sua rádio. Então as ondas permeiam o universo. Só que estudos mostram que quando você duvida de algo que você quer co-criar e você fica prestando atenção nisso, a onda desvia. Aí você não cocria, aí você não materializa o que você quer. E aí o instrutor que não é bom, o curso que não era legal, né? Mas quando a gente faz a nossa intenção e solta para o universo, sem questionamento, sem dúvida, sem será que eu vou conseguir? Ou será que é para mim? Ou ai meu Deus, não sei. A primeira dúvida colapsa e você não consegue o que você quer. Mas o primeiro passo é o que eu quero. Então no comecinho do ano eu lancei isso já, o que você vai materializar para 2022. O que você vai mentalizar para você conquistar em 2022. Eu coloquei isso numa caixinha
Ninguém respondeu. Uma outra caixinha que eu coloquei lá, qual é o seu sonho? Poucas pessoas responderam. Por quê? Porque a maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas não sabe o que quer da vida. E quando a gente não sabe o que quer da vida, a gente nem usa o nosso poder mental para nada. A gente recebe só aquilo que eu já pensei lá atrás. A minha vida, a sua vida, a vida de todas as pessoas hoje é aquilo que elas pensaram lá atrás. O seu futuro está sendo traçado hoje com aquilo que você pensa, com aquilo que você ouve, com aquilo que você faz, com aquilo que você deseja. Se você não faz nada hoje diferente, o seu futuro vai ser exatamente igual ao dia de hoje. Tá? Então, o poder mental é esse. Os grandes artistas, grandes empresários usam mais o poder mental, independente do que as pessoas vão pensar deles. Tem um senhor chamado Geraldo Rufino, seguem aqui no Instagram. Ele era catador de lixo. Hoje ele é um dos maiores empresários brasileiros no ramo dele. É negro, era pobre, era de favela. Por que ele tem tudo que ele tem hoje? Porque caiu do céu? Claro que não. Mas porque primeiro ele intencionou. Segundo, ele não duvidou da sua capacidade. Terceiro, ele acordava de madrugada para realizar aquilo que ele tinha intencionado. Então, quando vocês veem, por exemplo, eu tô aqui hoje, eu venho falar para vocês algo de suma importância, mas não é da minha boca. Isso foi estudado. Outras pessoas já pesquisaram isso. Outros cursos eu já fiz para poder passar isso para vocês. E assim como outras pessoas também fazem e tentam ajudar da melhor forma possível as outras pessoas. Então a minha missão é essa, o meu propósito de vida. O meu propósito é ajudar as pessoas a se transformarem. Por isso que eu tenho os cursos, o Portal da Cocriação para materialização do sonho e o Lapidando Sua Autoestima, que é uma imersão dentro de si próprio. Mas, se não fosse isso, a minha missão é ter os cursos. O meu propósito é ajudar. Olha como é diferente. Muitas vezes, a sua missão é o seu trabalho. E você tem que fazer da sua missão a tua melhor gerência. O teu propósito. Se o teu propósito não é a tua missão, você está no lugar errado. Mas primeiro você precisa saber qual é o seu propósito. E a melhor coisa para você saber qual é o seu propósito é perguntar: Senhor, o que você espera de mim? O que eu posso fazer a mais? Porque lembre-se de uma coisa, você não está aqui só para você. Você está aqui para ajudar os outros. Ajudar a você? Sim, importantíssimo. Trabalho isso lá no Lapidando Sua Autoestima. Amor próprio? Sim. Eu me colocar em primeiro lugar? Sim. Sem deixar com que o outro se lasque. Eu em primeiro lugar com o outro. Respeitando o outro. Isso é amor próprio. Egoísmo seria eu me importar só comigo e o outro que se ferre. Isso é egoísmo. Então, o meu propósito de vida passa por ajudar o outro a também se transformar.
Eu era uma pessoa que duvidava, eu era uma pessoa cética, eu era uma pessoa que não confiava na minha capacidade, mesmo com muitos elogios que eu recebia lá atrás como terapeuta ocupacional, com o meu trabalho, que eu desenvolvia trabalhando com pessoas com deficiência. Mesmo recebendo prêmios em congresso brasileiro, que ninguém tinha recebido, congresso de reabilitação. Mas mesmo com tudo isso, eu não confiava no meu potencial. Como é que eu fui me desenvolver? Olhando para dentro, pedindo para o Altíssimo qual é o meu propósito. Até eu entender. E o fato de ajudar ao próximo sempre esteve atrelado ao meu propósito e à minha missão. Quando eu trabalhava no INSS, era para reabilitar pessoas. De certa forma, com os cursos que eu tenho e agora que vai começar em fevereiro, a outra turma do Portal da Cocriação, é a mesma coisa. É para transformar, é para ajudar com que as pessoas também consigam materializar aquilo que elas desejam. Ou pelo menos descobrir o que elas desejam. Porque muitas vezes eu não sabia o que eu queria. Eu simplesmente vivia assim, ó, passando. E aí quando a gente começa a se desenvolver como pessoa, a gente começa a entender que a gente veio aqui para evoluir, que a gente veio para a gente se amar literalmente, para a gente entender quem a gente é, que a gente veio aqui para somar com o outro, para ajudar o próximo. E não é balela. Primeiro, lá nos 10 mandamentos, que fala ama a Deus como a ti mesmo, é porque Deus está no todo. Deus não está numa igreja, num lugar. Ele está lá, mas ele está dentro de você. Eis que estou dentro de vós. Não é isso? Então, quando você precisa falar com Deus, e essa foi uma dúvida de uma aluna, que a dúvida dela era, esse negócio de você falar, Marilda, eu posso, eu consigo, eu realizo, não vai contra ao que a gente aprendeu sobre Deus? Claro que não. O problema é que nós aprendemos a ser dominados. E a gente agora, com o poder que nós temos e que foi Deus que nos deu, não foi ninguém mais, a gente tem como transformar a nossa vida. E tudo o que eu falo está lá na Bíblia. Eu não falo nada que não esteja lá na palavra. Né? Então assim, se você pede e você crê, você tem. Mas o pedir não é implorar, é confirmar, porque já está lá no campo. É difícil para a gente entender à primeira vista isso. Eu já fiz vários cursos sobre isso, tá? Mas quando a gente entende, cai uma ficha enorme. Porque o campo das infinitas possibilidades tem tudo, tá tudo lá. Agora, quando eu sei o meu propósito, eu sei o que eu posso esperar, o que eu posso buscar. Não é tudo que eu quero, mas tudo que eu quero, eu tenho. Porque antes de querer ter, eu sou. E o nome oculto de Deus, eu já falei isso, eu até expliquei isso para essa moça. O nome oculto de Deus é Eu Sou. Isso é bíblico, tá lá na Bíblia. Quando você fala eu sou, você está dizendo Deus em mim é. Se você fala eu sou burra, desengonçada, feia, coisas negativas, você está dizendo que Deus é isso. Quando você fala coisas boas a seu respeito, é Deus falando, você falando, Deus em mim. Então, eu posso, eu consigo,
eu faço, eu realizo, eu agradeço. Por quê? Porque eu sou isso que eu estou falando. Primeiro, por isso que eu falei no comecinho da live. Primeiro a gente precisa ser, para depois a gente ter. Não adianta você querer riqueza se você não se sente rico. Não adianta você querer riqueza financeira, e agora falando especificamente de riqueza financeira, porque é didático, e é por isso que a gente fala disso. Se você não se sente rico, se você entra, por exemplo, para tomar um café, você toma lá no boteco. Você não toma numa loja, num lugar melhor. Porque você sempre acha que o que você tem vai faltar para aquilo que você quer. Porque você não abriu a possibilidade da tua mente de receber do universo. E receber pode ser realmente receber, como eu ganhei a viagem para a Itália, mas pode ser também você ter por oportunidade de fazer outras coisas que te rendam aquele dinheiro que você vai gastar para tomar um bom café. Isso é só um exemplo, tá? Então, o financeiro, eu vejo assim, muitas pessoas falam, mas eu quero ter dinheiro. Mas se você não se sente rico, você não tem. Porque primeiro você precisa sentir que você é rico. Você só compra em promoção? Você só compra quando no supermercado tá tudo em promoção? Quando você vai numa loja e você se apaixona por algo bonito, mas é muito caro, e aí você vê algo em promoção e você se contenta com aquilo que você comprou na promoção? Então, que mentalidade de rico você tem? Não tem. E por que os ricos estão cada vez mais ricos? Também é bíblico. A quem muito tem, mais se dará. A quem menos tem, mais te será criado. Porque a pessoa rica financeiramente falando, ela tem um poder de ser muito maior do que quem tem a mentalidade de pobreza. O Geraldo Rufino, esse que eu falei, ele se sentia rico mesmo sendo coletor de lixo. Ele se sentia abundante porque ele tinha uma casa, mesmo sendo na favela. Ele tinha roupa. E aí, a abundância financeira passa por tudo que você tem. Você já olhou a tua casa? Tudo que você tem? Cada pedacinho? Você já agradeceu? Por quê? Porque quando a gente tem a gratidão aqui dentro, para a gente materializar o que eu quero, é muito mais simples. Agora, eu quero uma casa melhor. Por quê? Porque eu odeio a casa que eu moro. Você vai ter essa casa melhor? Não vai. Vai ter uma dificuldade muito grande para você ter essa casa. Porque você desdenha do que você tem hoje. Porque você não é grato pelo que você tem hoje. E se você não usa o teu poder da mente para agradecer o que você tem, o que você quer não vem. É simples assim. Eu quero que vocês mandem coraçãozinho, compartilhe, quero saber se está fazendo sentido para vocês. Dá um joinha se está fazendo sentido o que vocês estão escutando aqui. Ou se tem alguma dúvida. E eu falo muito, né? E aí eu preciso tomar uma água, porque senão não aguento. Gente, vocês gostaram desses raios aqui de arco-íris? Eu adorei, adorei. Eu não uso filtro, mas eu amei esses arco-íris. Eu sou apaixonada por cores. Eu sou apaixonada por arco-íris. Então, quando eu vi esse treco aqui, falei, é esse mesmo que eu vou pôr. Então, gente, é isso. Ai, Cris, obrigada, amor.
Manda aí, manda para suas amigas. Então é isso, gente. Pra gente cocriar. Deixa eu ver. Estava com saudade. Amor. A Cris já fez um curso meu, um workshop, né, Cris? Foi bem legal. Então, assim, primeiro passo qual é o seu propósito? Se pergunte. Peça orientação divina, né? Por exemplo, a Cris Santiago aqui, ela tem mãos divinas para fazer maquiagem. E ela faz com amor. Então, quando você faz algo com amor, o que você colocou? Belezinha! Obrigada, combinou comigo, adorei. Então, por exemplo, a Cris, né? Ela faz com amor. Eu já fiz maquiagem com ela. E você vê que ela ama ver a transformação da fisionomia da gente. Não a transformação, mas assim, ressaltar as coisas que a gente tem. Né? É muito legal. Então, assim, o propósito dela está ligado à missão dela. Agora, vamos supor que você tenha um propósito de... como é que eu vou falar? Que seja muito destoante do que você faz hoje, da sua missão. Então, não tá condizente. Então, você precisa pedir a orientação de Deus. O que você pode fazer para que a sua missão, ou seja, muitas vezes a nossa missão é o nosso trabalho, né? Como que ela pode estar aliada, conectada com o seu propósito? E anote. Gente, tudo que vocês tiverem de intuição, anotem. Toda vez que vocês forem dormir, eu já ensinei essa técnica do copo d'água, vou passar aqui para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, lá no meu canal do YouTube, essa técnica já foi vista mais de 10 mil vezes. Coloca lá, técnica do copo d'água. Vocês vão, se tiver dúvida, vai lá para vocês verem. É Marilda Iso, é a mesma coisa, o nome lá do canal. Você vai dormir, coloca um copo d'água na cabeceira, junto da tua cama. Intenciona, Senhor, qual é o meu propósito? Toma um copo, um gole, tampa, deixa lá. Amanhã, a primeira coisa que você vai fazer é tomar a água. Você não vai ter na hora, muitas vezes, não, a resposta, mas ela virá. Porque você intencionou naquela água um pedido a Deus para que te oriente no teu propósito de vida, né? E aí é muito legal, porque normalmente as respostas vêm e saiam da Matrix. A resposta vem muitas vezes por um post que você vê, por um livro que você lê, por uma revista, por aqueles cardzinhos lá que a gente recebe de bom dia, boa tarde. Então, às vezes, a gente precisa estar atento. Quando a gente joga uma pergunta para o universo, a gente precisa estar atento para absorver a resposta. Porque muitas vezes a gente fica esperando uma resposta X, daquele jeito. E a resposta tá ali, ó, de uma outra forma e a gente não acessa, né? Teve um depoimento de uma... eu acho que eu não sei se eu coloquei... Não, acho que eu coloquei sim. Não sei. Aqui nos meus destaques, aqui na bio, tem vários depoimentos. Depoimentos de quem tá no portal da cocriação, no curso, tem um monte lá. E teve uma pessoa que intencionou ganhar uma flor, uma rosa. E uma ganhou a rosa, literalmente, a rosa maravilhosa. A outra não ganhou a rosa propriamente dita, física, mas ela recebeu aqueles cardzinhos de bom dia, boa tarde, naquele dia seguinte, com tudo com rosa. Ou seja, de certa forma, ela concretizou aquilo que ela tinha intencionado. Então, usem o poder mental. Esse poder mental não é para mim, é para todos nós.
Óbvio que eu também sou humana, também tenho meus problemas, também fico às vezes com pensamentos martelando, e aí eu cancelo, eu mudo o foco, né? Mas a gente precisa entender que o poder mental é acessível a todo mundo. E a gente só não tá, talvez, um passo à frente porque não usa o poder que a gente tem. E eu também me coloco na posição de vocês. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estudo. E eu realmente concretizo muita coisa na minha vida. Mas muita coisa assim mesmo. Se vocês olharem as minhas lives passadas, aqui o meu Instagram, vocês vão ver o tanto de coisa que eu cocrio. E por que é cocriar? Por que o meu curso chama Portal da Cocriação? Portal porque é um passo além. E cocriação porque Deus criou tudo. Você cocria com Ele. Tudo já está criado. Nós cocriamos com Deus. Então, portal da cocriação por isso. Porque você tem a mesma oportunidade que todo mundo. Cada um acessa a sua oportunidade de uma forma diferente. Tá? Mas a abundância, ela tá aí. Então, a partir de amanhã, quando você... E essa é uma dica que eu dou lá no meu curso do Portal da Cocriação, vou deixar de graça aqui para vocês. Quando você for tomar a sua água, tirando a técnica do copo d'água, que é uma coisa, essa aqui é outra. E por que água, gente? Porque nós somos feitos de água. Quase 70% do nosso corpo é água. A água é algo mais abundante no universo. Então, quando você acordar de manhã, tome a sua água em jejum todo dia, agradecendo a possibilidade que você tem de mais um dia poder ingerir aquele líquido para limpar o teu corpo, a possibilidade que você tem de ter água potável na sua casa, porque mais da metade do planeta não tem. Né? Vai lá na África para ver. Só não tem. Vai ali no Nordeste. Cara, eles não têm água. É tudo seco, né? Então, assim, você tem na sua casa um copo, um vasilhame, uma taça, uma caneca, um copo de plástico, não importa. Então, você tem a capacidade de agradecer pelo recipiente, pelo que está dentro. Porque é o que está dentro que limpa o teu organismo. Presta atenção de manhã, quando você acorda e toma um copo de água, fecha os olhos e observa entrando a água dentro do seu organismo. Ela vai limpando. E aí você começa a materializar a gratidão na sua vida. E essa gratidão que vai transformar as coisas para você. Tá bom? Gente, muita gratidão por quem esteve aqui, por quem ainda está, por quem vai ver, né? E eu quero que quem esteve depois deixe um comentário, eu vou salvar, eu vou colocar depois no Instagram, né? E passa para outras pessoas, porque o propósito da gente aqui é um ajudar o outro, tá bom? E quem quiser fazer parte do Portal da Cocriação, o link tá lá na minha bio, tá no primeiro lote, tá? Esse primeiro lote vai até o dia 25. Não deixe as oportunidades passarem na sua vida. Existe sincronicidade, você não está aqui por acaso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.